Extensivas saudações a todos. Eu sou Jared Kipungo, vocês já sabem, estamos em mais um programa Mineração em Foco. Nós temos como parceiros a revista Angola Minas, que também tem trabalhado conosco no quesito divulgação, mas o projeto é de todos, é para todos os angolanos e para o bem do setor. Hoje nós temos uma ilustre figura, dispensa apresentações, diretor Luciano Canhanga. Seja bem-vindo ao Mineração em Foco. Muito obrigado, Jared Kipungo, e também estendo a minha saudação àqueles que seguem o Jared nas redes sociais, sobretudo no TikTok. Muito bom. Então, diretor, como eu já havia explicado, a nossa conversa é aberta, sem roteiros, mas eu acredito que o diretor tem a bagagem, a experiência suficiente para poder nos brindar com seu conhecimento sobre a nossa conversa aqui. A princípio, nós não temos um tema, nós vamos falar do setor e o diretor vai passar a sua experiência para nós, sobretudo os mais jovens, sobre como é o setor. Então, antes de avançarmos em outras perguntas, uma resposta clara, simples e óbvia. Quem é o diretor? Ou seja, quem é Luciano Canhano? Luciano Canhanga é um senhor já de 50 anos, nasceu no Libolo, isto em 76, estudou jornalismo no IMEL. Antes disso, quis estudar Geologia e Minas no INP, todavia, por causa do reacender da guerra em 93, tive que desistir do sonho de estudar Geologia e Minas e inscrevi-me no curso médio de jornalismo, passei, gostei, exerci jornalismo na LAC durante cerca de 10 anos. Quis o destino que fosse contratado pela Sociedade Mineira de Catoca e estive vinculado à Catoca desde 2006 até mais ou menos 2016, 2017. Entretanto, em 2015 fui convidado pelo Sr. Ministro Francisco Queiroz para assumir a pasta de Diretor de Recursos Humanos no antigo Ministério da Geologia e Minas. Já em 2018, com a fusão dos dois ministérios, o da Geologia e Minas e o dos Petróleos, fui novamente convidado pelo Ministro Diamantino Azevedo para assumir as funções de Diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa. Em 2020 houve a fusão entre o Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa e o Gabinete de Tecnologias da Informação e passei a assumir de 2020 a esta parte o Gabinete de Tecnologias da Informação e Comunicação Institucional. Assim, de forma resumida, este é o Luciano Canhanga, que também estudou didática de História no ISED, Comunicação Social no ISPRA, atual UPRA. Tenho pós-graduação em Gestão de Capital Humano e foi por isso que fui convidado para o Ministério da Geologia e Minas. E a minha mais última graduação tem a ver com Ciência Empresarial, feita na Universidade de Fernando Pessoa, no Porto, em Portugal. Boa, olha, um currículo, digamos aqui de passagem que invejável, mas chamou muita atenção. Eu acredito que nós poderemos partir daqui, dar o início à nossa conversa sobre o facto do diretor não dominar, ou seja, não ser expert em geologia e minas. Normalmente, a ideia que se tem é que todo mundo que trabalha no setor ou tem de ser engenheiro de minas ou de petróleos. Como é que o diretor consegue ter um currículo tão invejável, de tamanha estima dentro do setor mineiro e petrolífero, mesmo assim não sendo geólogo? Qual é o subsídio que o diretor dá para todo mundo que quer participar no setor, mas acha que tem que se vincular nas engenharias? Bem, há várias especialidades ao nível do setor mineiro e petrolífero. Vamos lá ver. Comunicólogos, eh, cinegrafistas, paginadores, economistas, matemáticos, relações públicas, jardineiros, motoristas, portanto, todas as profissões, ou para não dizer todas, mas grande parte das profissões cabem aqui. E foi exatamente porque uma empresa mineira precisava de criar um gabinete de comunicação
que eu fui convidado para ir criar o gabinete de comunicação institucional e tendo lá ficado mais de 10 anos, portanto, atuando como um comunicador. Há também fotógrafos que trabalham nas empresas mineiras e petrolíferas. E por ter depois feito uma especialização em gestão de capital humano, fui convidado para gerir o gabinete de recursos humanos. Há também juristas nos gabinetes jurídicos, há pessoas formadas em ciências políticas ou relações internacionais que trabalham nos gabinetes de intercâmbio. Há também fiscalizadores ou especialistas em ambiente, em segurança, saúde e medicina ocupacional. Portanto, Uhum. eh, são muitas as Sim. profissões que se encaixam no escopo da mineração e do tratamento de questões ligadas com os hidrocarbonetos. Não são Uhum. apenas estudantes ou estudiosos de ciências da Terra que têm cá lugar. E uma das provas sou eu, formado inicialmente em jornalismo e comunicação social, e que estou no setor já há mais de 20 anos, contando o tempo de catoca e o tempo de exercício de cargos ao nível dos dois ministérios. E olha que quando o diretor começou a sua carreira, eu ainda era um bebê. Quando Pois, iniciou a carreira, então eu comecei a trabalhar em 96. eu tinha 2 anos. Eu estava apenas com 2 anos. Então, Pois, é, é de facto impressionante isto, porque eu constantemente sou questionado sobre a minha formação. As pessoas pensam que eu sou geólogo e eu não domino nada disso. Eu sou gestor de empresas e desenvolvo projetos em função da minha carreira enquanto empreendedor e estou focado numa carreira agora desenvolvendo projetos para o setor mineiro e petrolífero também. Mas normalmente o público em geral pensa que só precisa estar formado nas ciências da terra ou as engenharias para fazer parte do setor. E o diretor é uma experiência exata e clara de que não, todas as outras profissões também têm cabem cá se dentro. encabem cá dentro. Falando propriamente do GTIS, quais são as principais funções e obrigações do gabinete? Primeiro, há um lema do governo de Angola que é, e assim vou sintetizar: está a falar, está a fazer e está a mostrar. Portanto, os políticos idealizam as áreas de especialidade ligadas ao tratamento de questões ligadas à mineração e à extração petrolífera, cuidam da execução de políticas e alguém tem de mostrar, não é? Certo. Uns estão a idealizar e a pensar, outros estão a fazer e há quem tem que mostrar. Então, a nossa missão é mostrar aquilo que se faz ao nível do setor. Portanto, e esse mostrar tem duas nuances: mostrar para dentro, Mostrar. para que todos os colaboradores saibam e nas suas relações interpessoais possam também divulgar isso, porque as grandes conversas acontecem nas mesas de café, nos Uhum. autocarros, nos táxis, nas sócias, das praças e por aí além. E quem não sabe é capaz de concordar com algo que esteja errado, não é? Então é preciso mostrar dentro da organização, mas é preciso também mostrar fora Fora. para que a sociedade, a comunidade mais ampla tenha conhecimento e, sobretudo, mostrar também para fora de Angola, para Certo. que o investidor acredite, venha, aposte, crie valor interno e crie também algum rendimento para si próprio. Portanto, a nossa missão é essa: mostrar dentro, mostrar fora e também servirmos um pouco de agentes de relações públicas, mantendo relacionamentos saudáveis com as outras instituições e aqui, sobretudo, os mídias. Ok? E o gabinete cuida também. Qual é a relação que o gabinete tem com as empresas tuteladas ou as outras empresas dentro do setor?
Será que há uma responsabilidade do GTIS em fazer também a cobertura ou o anúncio das outras empresas tuteladas? Bem, enquanto as empresas e as instituições tuteladas olham para si e para o seu escopo, nós olhamos para tudo, ou para todos. Portanto, a nossa abordagem é holística. É que nem a casa da avó, não é? Aqui todos os netos são bem-vindos e de forma indistinta. Enquanto cada pai cuida dos seus filhos. Portanto, nós aqui cuidamos da imagem, da reputação e da comunicação de todo o setor mineiro e petrolífero. Certo. Tanto as preocupações das instituições tuteladas, que são as empresas e os institutos, assim como as agências, são nossas preocupações. As preocupações das empresas, mesmo privadas, que atuam legalmente em Angola, são nossas preocupações. Porque tudo que seja positivo acaba por engrandecer o país. Certo. E tudo que seja negativo pode beliscar também a imagem do país ao nível dos mercados internacionais. Daí eu dizer que nós olhamos o setor mineiro e petrolífero de forma holística. Uhum. Comunicamos tudo e nos preocupamos com o andamento do setor. Ok, diretor, olhando na revolução tecnológica ou digital, eu acredito que os meios e os canais de divulgação mudaram muito. Hoje em dia, eu costumo dizer que dificilmente as pessoas param numa TV para acompanhar uma entrevista de 2, 3 horas. Não é que não haja esta realidade, isso existe. Dificilmente as pessoas leem um jornal ou uma revista. A informação está muito dinâmica. Então, em função disso, olhando para as redes sociais, que já é uma realidade, antigamente até era um tabu, dificilmente encontrávamos instituições do Estado ou do governo com páginas no Facebook, perfis no Instagram, TikTok, mas hoje no mundo inteiro se fala disso. Algum plano, algum projeto específico para as redes sociais? Ou se tem ainda as redes sociais como apenas um meio de divulgação? Não, porque vejamos, hoje, sobretudo, as novas gerações estão no digital e mesmo os mais adultos, Tem com a sempre idade mais outro, exato, avançada, estão também no no digital. digital. Portanto, hoje não se pode menosprezar e nem se pode estar distanciado do digital. Ao nível do setor minério e petrolífero, eu vou falar-lhe do período em que eu estou no setor acompanhando eh, a área de comunicação. Aliás, já o fazia em Catoca, quando chegámos a Catoca em 2006, a primeira coisa que fizemos foi pôr no ar um portal interno Uhum. e pôr também no ar um portal para comunicação externa. Nós não tínhamos à data o Facebook, até porque o Facebook ainda em 2006 estávamos no tempo do Wi-Fi. i5. i5. Não, eu usei o Wi-Fi, eu usei. Foi. Eu usei o Wi-Fi. A minha assistente, de certeza que não usou Wi-Fi. Não, depois é que surgiu o Facebook, foram Certo. surgindo outras redes de interação social. Nem havia na altura, pelo menos em Angola, não estava popularizado também o WhatsApp, que é um pouco mais recente. Yeah, é mais recente. A minha relação em comunicação institucional ao nível ministerial é de 2018 e em 2018, tão logo fomos convidados para essa função, criamos uma página no Facebook para além do portal do Ministério, que é o Exato. website que já tínhamos. Com o decorrer do tempo, criamos uma página no Instagram e uma página no TikTok. As dificuldades que o setor público enfrenta é a falta de recursos humanos qualificados e quantificados, estou a dizer, homens em quantidade e qualidade Verdade, exato. para executar as tarefas e recursos financeiros, porque se eu tiver dinheiro e não tiver homens, eu posso contratar uma empresa especializada, uma agência, para fazer o trabalho por mim. Mas se eu não tiver
os homens em quantidade e qualidade, e mais não tiver dinheiro para contratar, por mais vontade e conhecimento até sobre a necessidade do uso de canais alternativos que tenhamos, as nossas intenções acabam por não se materializar. Todavia, aqui no Ministério dos Recursos Minerais e Petróleo, mesmo com algumas dificuldades que são conjunturais, não são apenas nossas, mas são de todas as organizações públicas, temos procurado fazer o mínimo possível para que as nossas mensagens sejam divulgadas, quer usando redes sociais, quer usando os canais mais formais, que são os portais. E mantemos também uma relação saudável com os órgãos de comunicação Comunicação, rádio, social, rádio, televisão, televisão, certo. agências, sobretudo, porque as agências vão muito mais longe do que as rádios, não é? Então temos que procurar aproveitar todas as oportunidades possíveis e hoje até com alguns influenciadores ou utentes de redes sociais ou de páginas privadas que abordam sobre o nosso setor, Certo. temos aproveitado todas as valências possíveis para que a nossa mensagem chegue ao mais distante possível e a um número cada vez maior de receptores, no Certo. caso, sejam eles telespectadores, sejam Investidores, leitores, sejam por meio de conteúdos em rádio, portanto, hoje também há muitos conteúdos em podcast certo. e vamos tendo essas colaborações, essas participações para que a mensagem do setor mineiro e petrolífero chegue ao mais diverso público possível. Eu gostaria de perguntar, mas o doutor, estou sempre a tratar por doutor, não Olha, sei se incomoda com isso. não, eu gostaria que até fosse tratado pelo nome próprio, porque eu estou Eu não aqui, vou conseguir. estou aqui com Não. uma pequena preguiça de ter que voltar à universidade para fazer o doutoramento. Então chamado Então, sempre de doutor, então porque na academia, por exemplo, o mestre tem de ser tratado como mestre. Se ele aceitar que seja tratado como doutor, está a usar abusivamente um título que não tem. Na certo, academia, licenciado é licenciado, mestre é mestre, doutor é é doutor. doutor. E eu, como não fiz o doutoramento, então prefiro mesmo ser tratado por Luciano Não, Canhanga. Ou eu, pelo menos diretor. diretor, que é o cargo que eu exerço. Exato, sim. Vou tratá-lo por diretor Ok, porque não vou conseguir tratar por Luciano. tá bem, mas Eu com sentiria, de certo esforço. ponto, que é um Não, desrespeito. mas sabe, isto é um pouco da cultura inculcada em nossas mentes em Angola. Vamos lá ver. Os brasileiros, por exemplo, líderes e liderados tratam-se pelos nomes e não há aí pejo, não há minorização. Portanto, o diretor é diretor no exercício das suas funções, mas antes disso tem um nome. Certo. É João Manuel, é João Manuel. Agora, o resto é a forma respeitosa ou não como nós nos dirigimos às pessoas. E eu acho que em Angola também temos que fazer esse esforço, sabe? Porque todos nós nos escondemos atrás dos Dos casacos e dos casacos. títulos, né? Que o indivíduo, quando é tratado pelo nome próprio, às vezes se sente diminuído. Mas quando nós nascemos, os nossos pais atribuem-nos um nome e apelido. Só. O resto, Mas isso é cultural, diretor. eu penso que é cultural, porque vejamos, agora, se o indivíduo estiver aqui com um fato Pierre Cardin, sapatos bem engraxadinhos, mesmo que não tenha feito a quarta classe, é muito provável que o tratem por doutor. É só nós olharmos, quando estamos no trânsito, os polícias respeitam ou não o indivíduo em função da Do carro, cilindragem do carro, não é? exatamente. Às vezes passa um ladrão, tratam o ladrão por Chefe. doutor, por chefe, e o chefe passa incomodado. Exato.
Não, faz sentido, faz sentido. Então, temos que fazer esse esforço também. É cultural, são coisas que nós colocamos nas nossas mentes, mas a vossa geração mais nova, mais audaz, mais inovadora, tem que Modificar isto, modificar eu isso. acredito que será, que terá ainda algum problema diretor, porque nós, embora sendo a geração mais jovem, ainda bebemos muito, sobretudo aqueles que são um pouquinho conservadores. Eu sou da geração mais jovem, mas sou um pouquinho conservador. Eu não fui habituado a tratar os mais velhos pelo nome. Ok, tá Não bem. fui. E entre vocês, então, para imaginar o Jared, Kipungo e mais alguém que é da sua idade. Como é que se Exato. tratam? É pelo nome ou É também pelo por nome, é títulos? pelo nome. Sim, é pelo nome. Não, mas agora o diretor vê. Diretor, observe, por exemplo, eu nunca, na minha equipa, obriguei ninguém a me tratar por algum título. Isso já é muito bom. Nunca. Isso já é muito Mas, bom. naturalmente, eles encontram já um sistema criado e quem vem, ou os mais novos, vão seguir a ordem daquele sistema. É por isso que eu disse que poderá até mudar algum, mas ainda vai levar um pouquinho de tempo. Sim, leva algum tempo, mas olha, Confúcio dizia: se nós quisermos fazer um plano de curta duração, devemos lançar à terra cereais, milho, feijão, arroz, curta duração. Certo. Se for a médio prazo, devemos plantar árvores, árvores frutícolas, mangueiras, laranjeiras, pereiras e por aí. Todavia, se o nosso plano for de longo prazo, a médio prazo, árvore, longo prazo, devemos educar as crianças. Então, se nós educarmos as crianças, primeiro que as pessoas tenham um nome próprio e vamos tratar as pessoas pelos nomes e não pelos cargos ou títulos acadêmicos. Certo. Pode ser que na geração do Jared se lance apenas a ponte, mas quando a geração dos filhos do Jared tiverem idade adulta, aí consigamos mudar o status quo Certo. para tornarmos as relações também mais humanizadas, porque se houver de um lado o doutor e diretor e de Uhum. outro lado tiver o Jared Kipongo, é como se nós estivéssemos a colocar Uma uma barreira barreira. aqui no meio, né? Certo. Portanto, então, quando as relações se tornam mais humanizadas, até o trabalho flui também da melhor forma. Portanto, é um exercício que lanço para os jovens que temos de atingir esse patamar. Boa. Perfeito, percebi. Vamos fazer aqui um exercício. Quem sabe um dia eu trate o diretor por Luciano Canhanga. Já começou bem. Não, não, mas comecei com o diretor por. Sabe, Tá eu bem, quis mano. fazer uma questão, mas o diretor acabou por responder sobre a dificuldade, a maior dificuldade que se enfrenta. Mas agora, dentro da resposta que o diretor deu, que são os recursos humanos e recursos financeiros, ainda assim colocando na balança qual é a maior dificuldade, por exemplo, que o GT se encontra. Recursos humanos ou recursos financeiros para poder alavancar melhor os seus serviços. Bem, eu diria que os recursos financeiros são determinantes, porque Certo. com dinheiro eu vou à praça. Sem dinheiro, não vou à praça. Não indo à praça significa que eu tenho de fazer, tanto tenho que caçar como gato, não é? Certo. Então, numa outra metáfora, eu diria: tenho de fazer de tripas o Coração. coração. Eu tenho que fazer vídeos quando não tenho competência nem técnica, nem do ponto de vista de equipamentos para fazer vídeos. Eu tenho que me adaptar a essas situações, Certo. sabendo que a audiência migrou. Se a audiência estiver no TikTok, no TikTok e eu não tiver nem pessoas qualificadas, nem equipamentos para o TikTok, o ideal era contratar uma Contratar. agência. Certo. Mas se não puder contratar agência, eu tenho que me virar. Ou com telemóvel, ou Uhum. com lanternas, né? Portanto, não tendo uma iluminação adequada, profissionalizada, nem que faça gravação com telemóvel
e coloque lanternas aqui para gravar vídeos mínimos para que consiga fazer chegar a mensagem aos jovens que estão Certo. no TikTok. Eu tenho que produzir conteúdos adaptados, por exemplo, ao Instagram, Certo. portanto, tendo ou não pessoas qualificadas para isso, temos de pesquisar bastante, temos que estudar e fazer pelo menos o serviço mínimo. Agora, faltar na totalidade é que não pode acontecer. Percebes Certo. que nos reinventar. É fácil? Não é. Gostaríamos de fazer melhor? Gostaríamos. E às vezes, quando as pessoas olham para os nossos conteúdos, eles têm aquele pensamento: puxa, mas um Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, então devia fazer vídeos mais Uhum. nítidos, com melhor qualidade. Portanto, só o facto de sermos o Ministério responsável pelas políticas de mineração e extração petrolífera. Às vezes há a falsa ideia de que o dinheiro está aqui. Exato. O dinheiro não está aqui. Portanto, o Ministério dos Recursos Minerais para Gás é tão somente um ministério, assim como são o Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério do Ambiente. Se for o da Cultura, vão dizer, não, cultura também que é teatro, é cinema, é música, tá? Esses aí não têm dinheiro. Agora, recursos Os minerais, minerais. mas petróleo é com eles, diamante é com eles, ouro, ferro, cobre é com eles. Não, deviam fazer coisas melhores, Certo. filmes ao estilo de Hollywood. Hollywood, tá? Mas não é o que se passa, porque os ministérios todos são geridos com base em Orçamentos. orçamento, estamos aqui a falar do Orçamento Geral do Estado, e depois, para além da orçamentação, ainda outra figura, que é a cabimentação. Ok. É que nem um pai dizer: olha, filho, tu durante o ano vais ter uma mesada de 100.000 kwanzas. Mas acontece que durante o ano o pai teve outros imprevistos. A avó que ficou doente, a Certo. tia que partiu o pé e teve que ter esses recursos desviados para outras Atender estas empreitadas. situações. Se o processo de recrutamento de capital humano ao nível da administração pública fosse como se faz nas empresas, eu diria, pronto, eu vou recrutar o Jared, se não for o Jared, vou recrutar a jovem, a sua assistente, para engrossar a minha equipa. Mas não se faz isso ao nível da administração pública. Pública, certo. Tem de haver cabimentação, concurso público Público. externo, e depois há uma limitação em função do número de funcionários que o Ministério deve ter, que anda aí à volta de 230, 240 funcionários. Às vezes o que é que acontece? No passado, quando as instituições nem tinham áreas de comunicação, contrataram o quê? Contrataram pessoas com outras vocações e não aquelas de comunicação, né? Então temos que nos reinventar, Adaptar. adaptar. Você, se olhar para a folha de pessoal do Gabinete de Tecnologias da Informação e Comunicação Institucional, provavelmente encontra 20 e 25 pessoas e vai dizer, mas 20 e 25 pessoas não podem fazer aquilo que era o recomendável. Agora, vai buscar o O histórico dessas histórico pessoas, destas pessoas, certo. o que é que estudaram, se é que estudaram, o que é que sabem fazer, se é que sabem Uhum. fazer, e depois você diz, pá, pronto. Pessoas têm lá, mas não são as pessoas mais acertadas para aquelas tarefas concretas, tá? Então, e a função pública tem um pouco desse histórico que finalmente está a mudar, ou com capacitação on-job das pessoas, ou também à medida que formos substituindo umas por outras, já temos sido mais atentos em recomendar que entrem as pessoas efetivamente necessárias para desempenharem funções que são críticas ao nível Certo. das direções, dos gabinetes e dos ministérios no seu todo. Mas antes, todos nós sabemos como é que as pessoas entravam, né? O Jared é amigo do Canhanga, pá, Uhum. tem
primo ali que está sem fazer nada, epá, pronto, venha cá, ponha lá no gabinete de Tem um comunicação. furo aí. Sim. Epá, Tem um mas o furo. que é que o sobrinho sabe fazer? Epá, pronto, Ah, também. nada, só. Epá, fez o ponível, esse está aí não está a fazer nada, pronto. Tem um furo aí, pá. Pois, então, e agora que as organizações têm que ser geridas com cientificidade, com conhecimento, Certo. estamos a ver os efeitos perversos daquilo que se fazia mal do passado. Voltando, desculpa cortar, diretor, a frase que o diretor falou é Confúcio, certo? É Confúcio. Confúcio, Se exato. for a curto prazo, cereais. Cereais. Médio prazo, árvores. Longo Longo prazo, prazo, ensine ou eduque crianças. crianças, exato. E como precisávamos deste resultado a longo prazo, não se educou aqui as As crianças e crianças hoje estamos a sofrer. estamos a sofrer. Exato. Pois, já Não, estamos percebe? a sofrer. É perfeito e a explicação que o diretor deu é perfeita, boa, porque as pessoas fazem confusão entre o ministério com as empresas. Sim. O dinheiro está nas empresas, O né? dinheiro está nas empresas. Exato, O Ministério é um órgão público, tal como existem os outros ministérios. exato. Sim, e há gritante carência em termos de dinheiro para atender às várias demandas. E também recursos humanos, porque o mesmo discurso que o diretor deu foi o mesmo discurso que o diretor Paulo Tanganha deu numa entrevista que teve na MFM, por acaso Sim. também fiz um resumo dessa entrevista, está no meu Instagram também, está nos canais, podem visitar e dar uma vista de olhos. Eu faço um trabalho de resumir ao máximo as informações que podem ser muito longas. E temos apreciado, temos Ah, muito, acompanhado muito e obrigado. fazemos muito boa nota pelo trabalho extremamente útil que o Jared Kipungo tem estado a fazer. Ajuda-nos bastante a dar visibilidade ao setor. Nós elogiamos e encorajamos, mas pedimos também que nos alerte se não estivermos a fazer bem as coisas, porque quem está de fora vê melhor o jogo. Certo. Não, certo. E por acaso temos entrevistas como estas, sem filtros. Aqui não há aquela conversa de. O diretor me deu um questionário, ela tem que perguntar se não, a conversa aqui é aberta, sem filtros. Perguntamos o que quiser, nós lançamos ao ar e mesmo que sejam pessoas que estejam num cargo de direção, ainda assim conseguimos sentir o calor humano e essa simplicidade toda que na qual sou recebido e só agradeço também, agradeço muito. Como eu estava a dizer, voltando no que estava a falar sobre o diretor Paulo Tanganha, falou também sobre a dificuldade que se tem na contratação e que o Ministério de Recursos Minerais, Petróleo e Gás não tem recrutamento há quase ou mais de 10 anos. Sim. E é um número gritante de pessoas que se pede para fazer um serviço. Sim, e eu sou testemunha disso porque estive durante 3 anos à frente do Gabinete de Recursos Humanos do Ministério da Geologia e Minas, fundido em 2018 com um dos petróleos. O último concurso público externo que tiveram foi em 2012. Em 2016 mudaram algumas regras que os ministérios já podiam eh, juntar alguns recursos derivados da mobilidade. Vamos lá ver. Quando alguém é aposentado, o salário que oferia acaba por ser um fundo salarial que fica, Certo. porque ele não vai ser pago pelo Ministério, vai ser pago pelo Uma MAPES, peça. não é? Se infelizmente alguém nos deixa, casos de morte, portanto, aquele salário que oferia é um fundo que fica, e com base nesses fundos derivados da mobilidade, organizamos um pequeno concurso público em 2017, mas visou o quê? Era atualizar as carreiras e categorias, porque Certo. também já se estava há muito tempo que não havia ajustes nas carreiras e categorias. Em 2017 fizemos isso no antigo Ministério da Geologia e Minas. Foi a primeira experiência depois de ter mudado a regra. Mas veja que de 2017 para cá nunca mais houve um concurso Uhum. público. E até porque o Ministério dos Recursos Minerais e Petróleo e Gás está numa situação
em que tinha pessoas a mais. Certo. Pessoas a mais porquê? Porque juntaram-se dois Dois ministérios. ministérios. Um tinha cerca de 164, se não me engano, da Geologia e Minas, e o Ministério dos Petróleos tinha cerca de 300 ou 350. Para o número médio de colaboradores para o Colaboradores, Ministério, tinha parece o dobro. Portanto, primeiro era preciso tratar dessas dessas pessoas, pessoas, que do certo. ponto de vista quantitativo eram muitas, mas não posso dizer o mesmo do ponto de vista Qualitativo. qualitativo. Portanto, já não era diretor quando se fez a fusão, mas tenho a mínima noção das pessoas que eu administrei do Ministério Que de foram sendo Geologia e Minas, né, que recolocadas foram, não foram, na agências. o que fizemos foi primeiro juntar todos, né? Certo. Estávamos num edifício extremamente apertado na Marginal. E depois, na medida que foram surgindo novas instituições, como a Agência de Petróleos, alguns mudaram para a Agência de Petróleos, foi criado o Instituto Regulador de Derivados de Petróleos, alguns foram para o IRDP, depois de surgir a ANRM, que é a NRM, Agência Nacional de sim, Recursos Minerais, alguns foram movidos para a Agência de Recursos Minerais, mesmo assim ainda estamos aqui mais de 300 pessoas, né? Umas têm sido reformadas, temos uma componente de formação também bastante intensa, quer nas nossas instalações, quer em Luanda, quer no estrangeiro. Isto está a melhorar um pouco a performance das pessoas. Uhum. Todavia, o ideal fosse que viessem pessoas com conhecimento do que vão fazer. Certo. Como dizem os brasileiros, pesso- pessoas que vêm sabendo Sabendo fazer. fazer. Porque sabendo fazer é sempre melhor do que adaptar. E mudar rotinas de uma pessoa adulta é muito mais difícil do que instruir Instruir, sim. um Um jovem, jovem. pronto, que está apto para o mercado. Imaginemos que alguém faça uma academia de cinema. Tanto quando chega, por exemplo, para uma área de comunicação, já sabe como tratar da iluminação, como cuidar do som, como captar, como até criar cenários, Certo. como orientar A iluminação, o as pessoas som. que vão falar a posicionar-se perante a câmara. Portanto, quem vem da academia, portanto, já vem com tudo isso. Agora, eu pego alguém que é formado, por exemplo, em Secretariado Executivo. secretariado executivo e tem de ser, então, o meu operador de De câmera. câmara. Exato. Portanto, primeiro vai ter que arranjar ânimo, né, para esta troca que pode ser contundente e Gasta depois tempo, gasta gasta tempo, gasta energia, energia finanças para a e, formação. e quando aprender a fazer de facto bem as coisas, já está a caminho da Já está, reforma também, exato, né? Leva muito mais tempo do que pegar um jovem que vem da academia, que andou a cuidar disso, com exercícios teóricos e práticos, práticos. vem para aqui, é muito mais fácil se ingrar. Portanto, Certo. são os desafios que temos, mas devemos também deixar aqui palavras de conforto e elogio às pessoas que encontramos que com grandes ou pequenas dificuldades, se têm regenerado, se têm adaptado e ajudado a fazer o mínimo possível, né? Certo. Portanto, eu digo o mínimo para aqueles que acedem aos nossos conteúdos, porque se calhar não encontram a qualidade que gostariam de encontrar, mas nós nos temos esmerado, quer em treinar as pessoas, em conversar, em buscar bibliografia, em procurar junto dos recursos humanos formações para essas pessoas, para que pelo menos não fiquemos atrás de muitos. Certo. Diretor, eu acredito que o Ministério trabalha como um corpo. Vou parafrasear aqui apóstolo Paulo, quando falou sobre a Bíblia. Sobre a Bíblia não, sobre a igreja. A igreja funciona como um corpo onde cada membro, né, tem a sua função para o melhor desenvolvimento do corpo, a melhor ação do corpo. A cabeça tem a sua função, os olhos têm a sua função, os membros superiores e inferiores têm a sua função. Mas ainda acredito que existem órgãos vitais, órgãos
com uma importância acima. Eu não sei se esse é o termo correto a ser usado, mas eu ainda acredito que dentro do corpo nós poderemos dizer, epá, eu sacrifico os meus dedos, mas não sacrifico os meus olhos, por exemplo. Sacrifico os meus pés, mas não sacrifico as minhas mãos. E em função disso, esta é a visão que eu tenho, ainda acredito que o gabinete de comunicação, tecnologias, o GTIS, é um dos pilares para o bom funcionamento deste corpo que é o Ministério. Qual a opinião do diretor relativamente à valorização que se dá, tanto interna quanto externa, relativamente ao GTIS? Bem, nós falávamos aqui de que, quando estávamos a ver da forma de tratamento, estávamos a falar de algo cultural que está na mente das pessoas. Certo. Vamos lá ver. Ao tempo em que se escrevia a máquina de datilografia, portanto, não se pensava no computador. Se calhar o mecânico da máquina de datilografia fosse muito importante naquela época. Mas também, quando não se escrevia a máquina, muita coisa não se escrevia à mão. Estamos a lembrar dos requerimentos que eram Requerimento, 25 feitos à linhas. mão, da Uma folha folha de de 25 25 linhas. linhas. Hoje, com a informatização e com a digitalização, óbvio que não se pode trabalhar numa instituição qualquer que seja sem a componente de TI. Isto para não falar da comunicação, né? Então, a atenção que se deve dar às áreas de tecnologias da informação é capital, porque se você não tiver computador hoje, não há trabalho que se faça. Se não e você até pode ter o computador, se não tiver internet, não há trabalho que se faça, porque nós, por exemplo, aqui imprimimos em rede. Se não tiver internet, eu não imprimo, por mais que escreva, né? E se os computadores, se os servidores e todos os equipamentos invisíveis que o utente não vê, porque não é, para que o sistema informático funcione, não é apenas o desktop por cima da mesa, Certo. mas há outros equipamentos Outros auxiliares componentes. de alta utilidade. Portanto, se todos esses não tiverem licenciados, as máquinas não funcionam. Se não tivermos sistemas de segurança, de firewalls eh, atualizados, tanto a máquina não engrena, tanto pode dizer da máquina da administração pública. Certo. Portanto, é preciso ver para isso, mas não é o diretor de comunicação e tecnologia da informação que vai gritar que eu sou importante ou que a minha área é importante. É o Jared que tem que ver. No dia em que faltar internet, epa, puxas, afinal a internet é importante. Eu tenho que valorizar mais aqueles colegas do Departamento de Tecnologias da Informação. No dia em que você chegar à sua sala e o seu desktop, que é o computador de mesa, não estiver a comunicar com a impressora e vir para resolver isso aqui, tem que ser com os colegas do Departamento de Tecnologia da Informação. Aí vai valorizar mais o DTI. No dia em que chegar, pegar o seu telefone e não tiver som, e puxa, quem resolve isto? DTI. Ah, então, esses camaradas do TTI, Ou afinal, seja, consegue-se ver a necessidade com o problema. é com problema. Só quando tiver problema. Quando tudo estiver a funcionar em pleno, você se esquece de quem é que está a colocar os sistemas no ar, os sistemas on. E nós, aqui, ao nível do Ministério, Alguém vai pegar, vai dar um problemazinho não, propositado. não, Pá! não. Nós aqui, a nossa tarefa é problema zero. Exato. Aqui é problema zero, manter funcionais todos os sistemas. Enquanto isso se manter a funcionar, se calhar poucas vezes as pessoas se lembram de nós. É como médico. Quantas vezes é que nós vamos saudar um médico? Vocês saem mesmo de nossa casa, preparadinho. Vá ao Não, médico. bom dia, sou médico, vim mesmo só saudar. Exato. Nós só É com vamos ao problema que médico se quando vê a temos falta. problema de saúde, né? Então, falei da componente de tecnologia de informação.
Mas a outra que é a componente da comunicação Comunicação. institucional, né? Por mais que você faça, se ninguém vir e ouvir, é como se você não estivesse a fazer Nada. nada. Por mais que você queira que pessoas venham cá investir, que conheçam as melhorias do ponto de vista de ambiente de negócio que aconteceram, as boas políticas desenvolvidas pelo executivo liderado pelo presidente João Lourenço. Por mais que isso exista, mas se ninguém divulgar isso, se quem estiver fora não tomar contato com isto, a comparação que as pessoas vão fazer é a mesma do passado. Então nós precisamos de mostrar. E Exato. quem mostra é o Departamento de Comunicação Comunicação. Né? Institucional. Então, mas enquanto tudo estiver a correr bem, pá, é como se fosse tudo natural, né? Até o indivíduo que é apenas hipotético, Hipotético, sim. inaugurou uma escola, só ele e os professores e ninguém mais filmou, ninguém falou nada. Vai pensar, não, o mundo sabe que eu inaugurei a escola, não, Mas tem que ter lá, ninguém tem que estar sabe. lá o fotógrafo, tem que estar Certo. lá o operador de imagem, o cinegrafista, é preciso editar isso, é preciso divulgar, é preciso fazer chegar pelos diferentes canais Certo. e em função também da estratificação. Eu quero falar para políticos, ok? Para políticos, há órgãos, há certas redes, certos meios que eles mais usam. Uhum. Tem que estar lá a informação. Eu quero dizer aos jovens que foi inaugurada, por exemplo, uma nova empresa de mineração e que poderá até recrutar. Eu tenho que ir ao encontro dos jovens. Onde é que eu encontro os jovens? Exato. É lá nas redes sociais onde Sociais. estão os jovens. Eu quero dizer aos empresários de outros países que Angola está totalmente aberta ao investimento estrangeiro e que está aqui um exemplo de alguém que veio, viu, gostou, apostou e tem Uhum. resultados. Eu tenho que usar os Os meios que canais façam, os certos. canais certos que façam com que essa informação chegue às pessoas que estão de olhos em Angola, mas ainda não tomaram a decisão porque falta-lhes um exemplo prático. Então, Certo. é preciso falar, fazer Fazer e e mostrar. divulgar. Está a falar, Está está a a fazer, fazer, está está a a mostrar. mostrar. Diretor, que isso é uma aula. Eu sou agraciado. Eu sou agraciado. Se isso fosse permitido, eu sairia daqui, pá, no final de 2, 3 meses com um diploma, pá, licenciado nisto. É muita aula. Porque, para além disso, o diretor tem uma vida. Eu acho que o pessoal lá de casa, todo mundo que estiver a assistir a este podcast, dará conta pelo linguajar e a forma que o doutor articula uma resposta, porque nós vamos perguntar ao diretor, vai dizer: epá, tudo bem, tu queres saber o que é um A, mas na época X existiu um senhor que fez. É Eu preciso vou chegar. é preciso Isso é contextualizar. claro, isto é da veia escritora do diretor. Nós temos aqui alguns livros. O diretor tem 13 livros publicados. Tenho 13 livros. O primeiro é O Sonho de Cauia, publicado em 2010. E os últimos são estes aí, Amores de Melaço e Lubolo e Arredores, que foram publicados a 17 de abril deste ano. Este ano foram quantos livros? Este ano foram três. Este foi no dia 16 de janeiro, aniversário da minha filha Lúcia. Portanto, é uma ofertazinha que eu fiz para ela. Certo. Contos para Lúcia. Amores de Melaço é uma novela. E Lubolo e Arredores são crônicas e algumas reflexões de ordem sociológica e filosófica também. O único livro que tem a ver com o setor é É este. esta aqui, que é a falta de motivação e o impacto nos colaboradores, um estudo de caso no Ministério de Geologia e Minas. E pronto, Eu estava muito desmotivado. bem, é um pouco disso que eu encontrei. Em 2015, quando sou convidado pelo Sr. Ministro Francisco Queiroz para assumir a pasta de recursos Uhum. humanos, Certo. eu encontrei pessoas com carências enormes e também alguns índices de desmotivação. E veja que eu tinha vindo de uma empresa mineradora e que era e ainda é Catoca a maior diamantífera de Angola. Portanto, do ponto de vista de diamantes,
recuperados e também valor. Portanto, para mim foi um espanto, não é? Encontrar pessoas que faltavam, que se atrasavam, que produziam pouco e que não havia também responsabilização. Então, se quiser que eu entre um pouco neste livro, a primeira coisa que Estamos à fiz vontade. foi visitar os ministérios todos aí junto ao Largo Antônio Jacinto. Aí nós tínhamos o Ministério da Educação, que ainda lá está, o Ministério da Cultura, Uhum. o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Agricultura e o Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria. Portanto, fui visitando esses ministérios para ver se aquilo que Era eu estava apenas a um. vivenciar era apenas conosco Eu com ou todos. era transversal. E notei que era transversal. Todavia, entendi que se nós esboçássemos algumas políticas ligadas à melhoria do ambiente de trabalho, da qualidade de vida das pessoas no trabalho, provavelmente conseguíssemos alguns resultados positivos. Primeiro foi assim pela observação pelo olho, mas depois, e porque eu estava a terminar o meu mestrado em ciência empresarial, aí decidi levar o tema à Ok. academia. Aí, pois, aí levei o tema à academia e conseguimos uma defesa com 16 valores no Porto. E pronto, dos 13, este é o único livro de pendor científico. Científico. Todos os demais são ficção ou vivência pessoal, no caso de quitotas, recuos e avanços. Todo o resto é ficção. E a formação do diretor é que levou a paixão de escrever, ou a paixão de escrever veio antes da formação? Bem, primeiro vem a paixão Pelas... pela leitura. Ah, ok. Porque para escrever, primeiro precisamos de ler, ler os outros e ter noção de como é que se escreve. Mas houve aqui também um cruzamento de vários fatores. Então, eu era jornalista de rádio, de 96 a 2006, trabalhei na Luanda Antena Comercial, e quando vou para a assessoria de imprensa, debato-me com dois aspectos adversos para aquilo que era a minha vida. Não podia fazer assessoria de imprensa, não podia fazer jornalismo porque era assessor de imprensa. Do ponto de vista ético, as coisas não combinam, né? Claro. Pois. E depois encontrei formas de comunicação que eram diferentes da rádio. Em rádio o texto é curto, trabalha-se mais com o áudio. Posto em assessoria de imprensa, eu tenho que escrever textos para o portal interno, tenho que escrever textos para o website e tenho que escrever textos para a revista. Então, é uma redação diferente, é a redação de imprensa. Tive que me reinventar. É que Certo. nem reestudar. E depois, o jornalista continuava a morar em mim, ou ainda continua a morar dentro de mim. Então, encontrei uma escapatória escrevendo crônicas, que é um gênero paraliterário. É informativo, mas também paraliterário. Portanto, é intermédio entre o informativo e o literário. Fui fazendo crônicas até que, em 2010, um amigo que conheci pela internet, eu sugiro a ele que, olha, tinha aí umas crônicas que quero publicar em livro. Ele pediu as crônicas, mandei para ele, é o Tazuari Keita. Ele leu atentamente e diz, ó jovem, tu tens aqui material para fazer um livro. Mas como é que se faz livro? Nunca ocorreu na minha cabeça escrever um livro, assim, uma novela ou um romance. Ele diz, é para que aquilo dava para uma novela ou um romance. Então pronto, ele foi dando algumas dicas, retrabalhei o texto e surgiu um livro que os críticos estão a discutir hoje se é romance ou novela. Eu digo, epá, isso é mesmo para os críticos literários. A minha missão é só escrever. Depois, os entendidos em crítica, eles que avaliem. Aí nasceu o primeiro livro. Depois do primeiro foram surgindo outros. Então, olha, que eu aqui não tenho poemário, mas eu Uhum. também já tenho 3 livros de poesia. Poesia. Tenho Desencantos, Canções ao Vento e Amor Sem Pudor. Tenho 3 livros de poesia. Agora escrevo menos poesia porque
acho que não é bem a minha praia. Na praia, ok? Mas Não é história bem a minha praia, mas tenho 3 livros de poesia e de quando em vez vou fazendo versos, vou versificando, mas aquilo em que eu me sinto mesmo mais seguro é a crônica e o conto. certo. E pronto, e é um pouco disso que faço, não é? Ah, não, Das não, horas não. vagas. Se calhar Nas pergunta, horas então, mas vagas. com tanto trabalho, como é que escreve? Eu escrevo de manhã, eu gasto 1 hora sob o vaso sanitário. E quando eu entro para o O trono branco. quando eu entro para a casa de banho, nem os meus filhos, nem a minha esposa me incomodam, porque é o meu momento. Eu fico 1 hora, é o momento em que tenho ideias, que faço os esboços dos meus textos, e depois é dar melhorias. Eu sinto-me extremamente preocupado se ficar 2 ou 3 dias Sem sem escrever. escrever. Epá. Não, então é mesmo uma paixão que A tu arte é tens. ciumenta. É ciumento. A arte é ciumenta. A Olha, arte é dizem ciumenta. todos que fazem arte dizem isso. Até os cantores de rap Sim, dizem isso. Até a- os cantores dizem, os escritores, os sim. pintores dizem A isso. arte é ciumenta. Ela gosta de ocupar o seu espaço e se nós não a prestarmos atenção, ela vai-se embora. Então, um artista que fique 1, 2, 3 anos sem exercitar a arte, ou perde o traquejo, ou Uhum. vai ter que se reiniciar, né? É que E é nem mais fazer trabalhoso. um restart Exato. de uma Ah, máquina. exato. E é mais É trabalhoso. mais Então, trabalhoso. minha senhora lá em casa, por favor, eu quando entro no quarto de banho, estou no meu momento, a refrescar as ideias. Não sou o único. Pronto, sei por aí. Diretor, nós temos aqui um pequeno jogo, não sei se o diretor vai acertar ou Vamos lá ver se não. eu acerto. Não, é um pequeno jogo. Em função destes livros que temos aqui, o bom é que em função destes livros que temos aqui, se não faríamos dos 13, Dos seria 13. mais difícil Dos ainda. 13 seria um pouco mais difícil, Exato. mas Eu vamos vou, lá tentar com os 5. vou ler uma frase aleatória e o diretor terá de dizer Em que livro é que está contido? exato. Faz favor. Olha, mas antes eu vou dizer uma Uhum. coisa. Eu depois de escrever e publicar um livro, eu digo, esse livro agora é dos leitores, já não é Já. comigo. Então, aqui esses como são prosa, ainda consigo, vou tentar adivinhar. Agora, se for poesia, poema, você me disser dos 3 livros, em que livro está este poema? Não lhe consigo dizer. Ou quando as pessoas dizem, então, mas o senhor é poeta, então faça uma recitação. Eu disse, não, eu escrevo para os outros recitarem. Mas vamos lá. Pronto, acho que essa aqui é muito fácil. É uma frase Vamos lá. simples, curta e objetiva. Com fuba e peixe frito também se faz revolução. Com fuba e peixe frito também se faz revolução, que totas recuse avanços. Certo! Tá certo, tá certo. Porque se calhar é um texto em que eu falava peripécias vividas pela minha mãe, refugiada de guerra em Luanda, e as mamás iam comprar milho ou uma sambala. Nós, os filhos, é que íamos à moagem, voltávamos todos empoeirados, e quando as mamás fossem à procura de outros negócios, ficávamos a aviar. Aviar é atender, né? Uhum. Vamos a aviar o negócio e terei terminado assim com fuba e peixe frito, também Também se se faz faz a revolução. revolução. Grande frase. Temos aqui uma dessa um pouquinho mais Vamos difícil. lá ver. Quando a paciência da tropa e do comando começou a escassear, com o agigantar da fome, o cozinheiro saiu confesso. No bolo e arredores. Não? Só pode ser Hum. entre esses dois. Não, tem que falar bem. Bem, há uma cena em Lobolo e arredores. Não, batata Não, não não. vou abrir, porque eu já nem sei onde é que é. Há uma cena em Lobolo e arredores, se não me engano, de uma freguesia militar em que o cabrito fugiu. Pronto, lá fizeram a funjada, na hora o cabrito fugiu. Então deve ser aqui em que o cozinheiro saiu confesso, chefe. O cabrito evaporou. É do bolo e arroz.
Errado. Bem, isso está ok, mas se não está em Lobolo R2, só pode ser Quitota. É Não mesmo, neste, nem naquele, nem neste. Por quê? é mesmo que totas. Pois, porque Quitotas tem assuntos, temas de guerra. Exato. Mas aqui também no final do livro, Lobolo e Arredores, tenho 3 temas ligados à guerra. Pronto. Mas Certo. eu sei mais ou menos onde é que as coisas estão. Não, Ainda estamos em 50%. não, era simplesmente para vermos a assistente aí deu uma rasteira, porque nós já tínhamos dado, como é que se diz? Já tínhamos dado este livro aqui, O Soberano Canhanga, então claramente que o diretor não iria naquele livro, mas realmente acertou. A frase é mesmo dele. Aí mesmo está É aqui, deste. do Lobolo e Arredores. Exatamente, conhece bem o livro. Mesmo com a rasteira, o diretor permaneceu lá, então conhece bem. Por último, afinal, com a tal de Guerra Fria, todos fomos fantoches? Deixa-me lá ver. Guerra Fria e fantoche. Eu só uso fantoches em Quitotas. Não, calma aí. Guerra Fria, fantoches. Está de fora. Fantoches. Uso aqui, uso aqui. Uso uma expressão aqui. Toda a frase, eu vou pegar em toda a frase. Afinal, com a tal Guerra Fria, todos fomos Os fantoches. fantoches. Exato. Lá, lá. Eu uso essa expressão em 3 livros dos que estão aqui, mas eu vou arriscar. Aqui mesmo é arriscar. É que nem aqueles resultados, por exemplo, entre França e Espanha, né? É Espanha. França e Espanha, né? França ganha. Então, são 3 resultados. Vitória, empate ou derrota. Uhum. E eu vou para Quitotas, recuos e avanços. Com margem de erro, mas vou para Quitotas, recuos e avanços. Pode ser que eu erre agora, porque eu uso essa expressão em 3 livros. Em 3 livros. Ok. Sim, Afinal, com a tal de Guerra Fria, todos fomos fomos fantoches. fantoches. Não quer pensar, arrisca, fechou? Fechou. Portanto, também tem de perder, né? E a resposta está Errada. errada. É aqui. Mas já deu. Sim. Não lançamos nenhum destes porque seria óbvio demais. Esse é da filha, este é um romance, aquele é o mais técnico. Mas aqui também a expressão fantoche. Mas com Guerra Fria, a Mas Guerra combinação. Fria já Não, não já entra, não, já não porque entra. crianças não Não entendem que é entendo. Guerra Fria. Já não entendo, já não entendo. Não, mas o diretor conhece muito bem, por acaso. Com 13 livros publicados, é Um, muito. um pouco. Então, então, diretor, nós chegamos ao final e a conversa descontraída. Eu gostaria Tenho 2 perguntas para terminar. Sim. Uma é um pouquinho mais simples, a outra acredito. Depende também. A vez passada, quando fiz a entrevista no diretor Paulo Tangana, também eu falei, olha, terá uma pergunta que será mais complexa, mas foi a resposta mais simples. A primeira pergunta é, pergunta até não, a primeira intervenção que eu gostaria que o doutor fizesse é sobre o que muitos jovens falam hoje em dia, a tal dita informação sobre o fazer dinheiro, sobre o importa é a visão, você tem que se mexer, tem que furar daqui, furar dali, e negligenciam de tal maneira a academia. Então, nesta nova Angola, o diretor fazendo, por ser um escritor também, aquilo que a pergunta se adequa bastante, porque o diretor conhece a realidade do povo angolano, conhece a realidade dos jovens, lida muito bem com os jovens. Então, qual é o conselho que daria a quem traz essa narrativa? O mais importante é conhecer alguém, é fazer bons links, os famosos links, e negligenciar um pouquinho a academia, ou aqueles também que vão apenas à universidade simplesmente para poder adquirir o diploma e esquecem-se de fato do verdadeiro estudo, da verdadeira sabedoria. Bem, eu vou responder essa pergunta, se calhar, com 3 exemplos. O primeiro exemplo pode ser o próprio seu, do Jared.
que estudou umas coisas e faz outras bastante úteis, mas para isso teve de emergir, empenhar-se a fundo e saber fazer aquilo que faz hoje, para além de outras suas atividades. Portanto, é um bom exemplo. Quando se fala em empreendedorismo, não é ser. Quando se fala aqui ser vivo, não é ser charlatão ou ganhar dinheiro por vias impróprias, Certo. mas é pensar em projetos execuíveis em função das nossas capacidades técnicas e ou financeiras e executarmos algo que a sociedade precise. O Certo. seu trabalho é útil. Do pouco que sei de si, parece que é orive, Certo. eh, gestor empresarial, trabalha agora em multimídia. Certo. Isto aqui é ser vivo no bom Bom sentido, sentido. certo. A outra coisa, eu tornei-me órfão aos 8 anos e a lição que me lembro de meu pai era: meu filho, quando tiveres que estudar, estuda bem, não estuda apenas para passar, estuda para saber. E quando chegar o momento de trabalhar, trabalha bem, com afinco, aprende com os chefes, respeita os chefes, galga, faça as etapas e não ande por cima dos ombros de outras pessoas. Terceira lição que aprendi na vida. Do ponto de vista da economia, nós temos os economistas que defendem a especialização plena. Se a minha vantagem competitiva é a produção de milho, eu devo apostar na produção de milho. Mas temos outros economistas que defendem a separação de ovos em cestos diferentes. Certo. E eu, um indivíduo que nasceu numa aldeia rural, nasci numa aldeia rural. Eu consigo contar as pessoas da minha aldeia que conseguiram completar a quarta classe, nona classe, ensino médio e os poucos que fizeram universidade. Eu os conheço todos. Tanto de onde eu vim, se eu não tivesse separado os ovos, se primeiro não me tivesse empenhado e separado os ovos, provavelmente você não me encontraria aqui. Era mais fácil encontrar-me no Alambique a beber capurroto a esta hora que são 18. Então, estudei jornalismo, estudei didática de história, eu sou professor desde os meus 16 anos. Depois estudei comunicação social porque eu trabalhava como jornalista e precisava ter mais conteúdos Bates. científicos sobre comunicação social e até o ensino pós-universitário eu separei pós-graduação numa coisa, mestrado Pós-graduação também. noutra, e se tiver que fazer doutoramento, vou fazer doutoramento em outra coisa. Portanto, para que apareça sempre algo que esteja no escopo das minhas competências técnicas. Então, os jovens têm que estudar, mas estudar para saber e não estudar para ter diploma, porque o diploma não trabalha. O diploma não resolve problemas. Os empregadores procuram por pessoas que vão atender situações concretas das empresas. Certo. Não é o diploma, é o indivíduo que tem conhecimento. A universidade só diz que o Jared está em condições de fazer isso. Mas o Jared tem que fazer Fato isso. está. E se vier da universidade com carga mínima, procure cursos profissionalizantes para que consiga, de facto, fazer aquilo que a universidade disse em diploma que você é capaz. Então, estudar, 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 trabalhar, 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 com disciplina, e depois todo o resto vem, né? Certo. É como diz a Bíblia, né? Buscais primeiro a verdade e todo o resto se Será vos acrescentado. acrescentará, né? Certo. Então, sem trabalho, sem empenho, sem disciplina, pá, só mesmo se é para ser carteirista, né, cara? Ah. Boa, boa. E a última questão é qual é a avaliação que o diretor faz dos últimos 10 anos, o setor mineiro, sobre os novos investidores, sobre o andamento do setor. Qual é a visão que o diretor tem relativamente ao ambiente de negócios aqui em Angola? O setor está a crescer muito, mesmo quem não faz parte do setor diz que está a crescer. Qual é a visão que o diretor tem relativamente a isto? A mesma?
Bem, Houve eu faço mudanças? essa abordagem em dois prismas sempre. Se calhar o facto de eu ter estudado história, me leva sempre isso a buscar o passado, né? Nós quando encontramos assim um caminho no meio da floresta, primeiro alguém passou por ele, era só mata fechada, alguém passou por ele e deixou Uma um marca. rastro. Um gasto. Depois veio um, passou, veio outro e abriu-se um caminho. Portanto, nós devemos dar mérito às pessoas que nos antecederam. Fizeram com os meios que estiveram ao seu Alcance. alcance aquilo que lhes foi possível. Todavia, chegamos nós, eu digo chegamos nós porque chegou o ministro Diamantino Azevedo e eu faço parte da equipa dele. Portanto, chegou o ministro Diamantino Azevedo e disse: se os outros chegaram até aqui, se os outros fizeram um caminho de terra batida, eu posso fazer uma estrada asfaltada. Certo. Não sei se compreende a Certo. analogia. Então, o ministro Diamantino Azevedo, que encontrou uma estrada de terra batida, epá, eu tenho conhecimento, tenho homens que podem ajudar nisso, vou asfaltar. E está a fazer um caminho, um setor mineiro, que eu comparo a uma estrada asfaltada. O que é que fez? Primeiro, a reforma do setor, que o Jared também já contou Não vi. num vídeo. A reforma do setor. O que é que o ministro Azevedo encontrou? Então, tínhamos um setor que, no caso do setor mineiro, que eram diamantes e rochas ornamentais e materiais de construção, tanto que chamamos de inertes, só. Não tínhamos muito apetência, não tínhamos muita apetência de investidores em Angola, porque era preciso também reformular a própria legislação, o ambiente de negócio e todas essas coisas, né? Porque o dinheiro não gosta de confusão, o Não dinheiro gosta de barulho. não gosta de barulho, gosta de paz, Paz. né? Então era preciso criar essa paz Certo. para que o dinheiro viesse, que as pessoas que têm dinheiro viessem. Às vezes se ia às grandes conferências, promover o país, mas as pessoas não vinham porque estavam um pouco inseguras. Eu vou pôr ali o meu dinheiro, mas será que eu vou mesmo ter Hum, lucro? E se eu tiver lucro, vou poder levar o meu, vou poder expatriar. Então, houve esta evolução legal que permitiu com que houvesse investimento massivo no setor dos recursos minerais. Sobretudo, estamos a falar do setor mineiro, do setor dos recursos minerais. Hoje, nós temos extração de ferro. Não estou a falar de prospecção. Empresa de prospecção temos N, N. mas temos extração de ferro na província do Cubango, aí no Cuxi. Temos extração de manganês na comuna de Quitota. Temos extração de cobre em Maquela do Zombo, Zombo, Luís. Uíge. Deve arrancar já a exploração. Cooper Belt. Não, vou lá chegar ao Copperbelt. Já temos extração de nióbio, falta apenas a inauguração da planta, mas temos extração já Já tem extração. pioneira de nióbio em Quilengues. Temos prospecção de lítio, prospecção. Temos também já extração de ouro na província da Huila, em Cabinda. Tínhamos uma outra mina que infelizmente está temporariamente fechada no Ambo, que era Samboto e Gandavira. Tanto hoje o nosso, o nosso menu do ponto de vista de outputs, temos extração também de quartzo. Hoje, o nosso menu, do ponto de vista de outputs, é muito maior do que aquilo que nós tínhamos há 10 anos. E mais, temos empresas de nível internacional a operar em Angola. Temos a BIA, temos a Rio Tinto, temos a Anglo-América, América. temos a Ivanhoe Mining, só para citar essas quatro que são de topo mundial, né? Mundial. Mas temos várias outras junior companies e por aí. Portanto, eu noto esta evolução Evolução. e boa no setor e sinto que também
muitos telespectadores, muitos jovens que acedem às redes sociais sentem essa evolução. Mas como diziam no princípio, né? Está a falar, está a Está a fazer, fazer, está está a a mostrar. mostrar. Se a parte de mostrar faltar, Ah, por mais que você trabalhe, ninguém ninguém verá. verá, exato. Exato, não. Boa, boa. Então, pá, foi mais uma aula magna que recebemos aqui. Muito obrigado pela disponibilidade. E para que fique claro, os servidores públicos não são um bicho de sete cabeças. São pessoas acessíveis, estão aqui para servir e atender a todo mundo. A primeira vez que eu liguei para o diretor atendeu o meu telefone com uma satisfação. Jared, que pum, eu conheço. Eu fiquei com tanta alegria. Aquilo encheu-me de tanta força para continuar a fazer o meu trabalho. Isso é para todo mundo que quiser aproximar-se ou conhecer melhor. Nós temos as portas abertas, sim. E por outra, não sou filho de ninguém. Eu sou filho do meu pai. E da Pronto, mamãe. e da mamãe. Pronto. Não tem o tal dito padrinho na cozinha. Não, é mesmo bater as portas e graças a Deus encontrei pessoas como o diretor Luciano Canhanga que conseguiram receber-me e dar as informações necessárias. Então, esse foi mais um podcast Mineração em Foco, fazendo parte do programa Mineração em Foco, com parceiros Angola Minas e Império das Joias. Muito obrigado, diretor. Eu também estou muito agradecido por me Certo. ter convidado ao vosso podcast, mas só para fechar que os funcionários públicos são bem servidores. Estamos aqui para servir as pessoas, para servir os utentes e o público. Nós recebemos um salário que é do Estado, é mesmo para atender às diversas preocupações da população. Certo. E se não estivermos a cumprir, chamem-nos à razão, Certo. porque o povo é o nosso patrão. Certo.